Era quarta-feira, 15h30 da tarde, quando Amado Batista chegou ao estúdio da Rádio Eldorado, no centro de São Paulo. O cantor descia de sua BMW preta, ajustando o paletó de linho bege que usava sempre nas entrevistas. O motorista segurou a porta enquanto ele pegava o violão do banco de trás, o mesmo instrumento que o acompanhava há mais de 20 anos nas gravações. Se você gosta de histórias de superação, deixe seu like e comente de onde está assistindo. A tarde estava quente e o movimento na Rua Augusta fervia como sempre. Vendedores ambulantes gritavam oferecendo água gelada, executivos caminhavam apressados falando ao celular e o cheiro de pastel da barraca da esquina se misturava com a fumaça dos ônibus. Era um dia comum em São Paulo, desses que Amado já conhecia bem depois de tantos anos de carreira. Enquanto caminhava em direção à entrada do prédio, o cantor notou um homem sentado na calçada, encostado na parede do estacionamento ao lado. Devia ter uns 50 anos. Cabelos grisalhos bagunçados, roupas sujas e rasgadas. Era mais um dos tantos moradores de rua que se espalhavam pelo centro da cidade. Mas havia algo diferente naquele homem. Ele cantarolava baixinho uma música, e Amado reconheceu imediatamente a melodia. Era Secretária, uma de suas canções mais famosas. O homem não percebeu a presença do cantor. Continuava ali, olhos fechados, movendo os lábios devagar enquanto acompanhava mentalmente a letra que conhecia de cor. Sua voz era rouca, marcada pelos anos, mas carregava uma emoção verdadeira que tocou Amado profundamente. Não era apenas alguém repetindo uma música. Era alguém que sentia cada palavra, cada nota, como se aquela canção fizesse parte da sua própria história. Amado parou por alguns segundos, observando. O homem cantava com os olhos fechados, perdido na melodia, alheio ao movimento da rua. Suas mãos tremiam levemente, talvez pelo frio da manhã ou pela falta de uma refeição adequada. Mas sua voz mantinha uma firmeza surpreendente. Era como se aquela música fosse seu refúgio, seu momento de paz em meio à dureza da vida nas ruas. Por um instante, o cantor sentiu um aperto no peito. Lembrou-se de quando começou a carreira, ainda jovem, cantando em barzinhos e rádios pequenas do interior. Também conhecia a sensação de ter apenas a música como companhia nos momentos difíceis. A diferença era que ele tinha tido sorte, oportunidades, pessoas que acreditaram no seu talento. Aquele homem, pelo visto, não teve as mesmas chances. O segurança do prédio se aproximou discretamente de Amado, indicando que estava na hora de subir para a entrevista. O cantor acenou que havia entendido, mas não conseguia tirar os olhos do homem na calçada. Havia algo naquela cena que o perturbava e, ao mesmo tempo, o inspirava. Ver alguém encontrar consolo em sua música, mesmo em circunstâncias tão adversas, lembrava-o do verdadeiro poder da arte de alcançar corações, independentemente da situação social ou financeira. Amado entrou no prédio, mas a imagem do homem cantando ficou gravada em sua mente. No elevador, enquanto subia até o quarto andar onde ficava o estúdio, ele não conseguia parar de pensar no que acabara de presenciar. Havia uma pureza naquela interpretação que raramente via nos palcos ou estúdios profissionais. Era música por amor à música, sem pretensões, sem interesse comercial, apenas emoção verdadeira. O produtor da rádio, um rapaz jovem chamado Felipe, recebeu Amado na recepção com um sorriso largo. Era fã do cantor desde criança e estava visivelmente empolgado com a entrevista. Eles caminharam pelo corredor estreito até chegarem à sala onde funcionava o estúdio. O ambiente era pequeno, mas aconchegante, com paredes forradas de espuma acústica, uma mesa redonda no centro e microfones profissionais pendurados do teto. Ricardo, o locutor responsável pelo programa da tarde, cumprimentou Amado com entusiasmo. Era um homem de meia idade, cabelos escuros puxados para trás, usando uma camisa social azul e gravata. Trabalhava na rádio há 15 anos e já havia entrevistado diversos artistas, mas confessou que ter Amado ali era um sonho antigo. Eles conversaram rapidamente sobre o roteiro da entrevista antes de entrar no ar. O técnico de som, um senhor de óculos sentado atrás da mesa de controle, fez alguns testes finais nos equipamentos. As luzes vermelhas acenderam, indicando que em poucos segundos estariam transmitindo ao vivo para toda a grande São Paulo.
Amado ajustou os fones de ouvido e se posicionou confortavelmente na cadeira, mas sua mente ainda estava lá embaixo, na calçada, com aquele homem cantando sua música. A entrevista começou com a vinheta característica da rádio, seguida pela voz animada de Ricardo apresentando o convidado especial da tarde. Amado sorriu e acenou para a câmera que transmitia ao vivo pela internet, sabendo que milhares de fãs estavam assistindo naquele momento. Era um ritual que conhecia bem, depois de décadas de carreira e centenas de entrevistas. Ricardo iniciou fazendo perguntas sobre a carreira do cantor, relembrou sucessos antigos e falou sobre os novos projetos. Amado respondia com naturalidade, contando histórias dos bastidores, falando sobre as inspirações para suas músicas e agradecendo o carinho dos fãs. Era o tipo de conversa que fluía facilmente, cheia de nostalgia e bom humor. Mas enquanto falava, parte de seus pensamentos continuava lá embaixo. O homem da calçada ainda cantarolava sua música ou já tinha ido embora? Por que aquela cena o havia marcado tanto? Talvez fosse a sinceridade com que cantava, ou a forma como parecia encontrar força na música mesmo em meio às dificuldades. Havia algo profundamente humano naquele momento que presenciara. Durante uma pausa comercial, Felipe se aproximou da mesa e sussurrou algo no ouvido de Ricardo. O locutor fez uma careta de dúvida, olhou para Amado e depois assentiu pensativo. Quando voltaram ao ar, Ricardo tinha uma expressão diferente, mais séria. Aí que está, Amado, disse Ricardo ajeitando os óculos. Recebemos uma ligação aqui na rádio de uma ouvinte que disse ter visto você parado na frente do prédio, olhando para um morador de rua que estava cantando suas músicas. Ela ficou curiosa e queria saber se isso realmente aconteceu. Amado ficou surpreso com a pergunta. Não imaginava que alguém havia reparado naquela cena rápida na calçada. Olhou para Ricardo, depois para Felipe e decidiu ser sincero. Era impossível negar o que havia acontecido e também não via motivo para esconder. É verdade, sim, respondeu Amado com a voz mais baixa. Quando cheguei aqui, tinha um senhor na calçada cantando uma das minhas músicas. Me chamou a atenção porque ele cantava com uma emoção muito grande, sabe? Não era só alguém cantarolando distraído. Dava para sentir que aquela música significava alguma coisa especial para ele. Ricardo se interessou pela história e pediu para Amado contar mais detalhes. O cantor descreveu a cena, falou sobre como ficou tocado ao ver aquele homem encontrando consolo na música, mesmo em uma situação tão difícil. Sua voz carregava uma sinceridade que era impossível não perceber. Você sabe qual música ele estava cantando? Perguntou Ricardo. Era Secretária, respondeu Amado. Ele cantava baixinho, mas dava para reconhecer perfeitamente a melodia. E olha, eu já vi muita gente cantar essa música ao longo dos anos, mas nunca vi alguém cantar com tanta verdade como esse senhor. Felipe, que acompanhava a conversa da cabine de controle, acenou para Ricardo através do vidro. Tinha acabado de receber uma nova ligação, desta vez de um ouvinte que dizia conhecer o homem da calçada. Segundo a pessoa que ligou, o morador de rua se chamava João e era sempre visto naquela região, especialmente nas manhãs, cantando músicas antigas. A informação deixou todos no estúdio curiosos. Ricardo sugeriu que, se o homem ainda estivesse lá, poderia ser interessante convidá-lo para subir e participar da entrevista. Era uma ideia inusitada, mas que poderia render um momento muito especial no programa. Amado ficou pensativo por alguns segundos. A ideia o atraía, mas também o deixava apreensivo. Não sabia como o homem reagiria, se ficaria constrangido ou se sentiria explorado de alguma forma. Por outro lado, talvez fosse uma oportunidade de dar voz a alguém que raramente era ouvido, de mostrar que a música não escolhe classe social para tocar corações. Deixe eu descer lá e conversar com ele primeiro, sugeriu Amado. Se ele quiser subir e se sentir à vontade, pode ser uma experiência muito bonita para todos nós, mas tem que ser natural, sem pressão nenhuma. Ricardo adorou a ideia e anunciou aos ouvintes que fariam uma pausa especial no programa. Pediu para que quem estivesse ouvindo ficasse ligado, pois talvez tivessem uma surpresa muito especial quando voltassem ao ar.
O técnico colocou uma sequência de músicas para tocar e todos ficaram em suspense. Felipe decidiu acompanhar Amado até a calçada. Os dois saíram do estúdio e desceram pelo elevador em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Amado sentia uma mistura de nervosismo e expectativa. Não sabia como abordar o homem, que palavras usar, como explicar a situação sem soar condescendente. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, eles caminharam até a entrada do prédio e olharam para a calçada. O homem ainda estava lá, no mesmo lugar, agora cantarolando uma música diferente. Era Como Eu Te Amo, outro sucesso de Amado. Estava sentado com as costas apoiadas na parede, olhos fechados, completamente absorto na melodia. Amado respirou fundo e caminhou lentamente na direção do homem. Não queria assustá-lo ou interromper bruscamente aquele momento que parecia tão importante para ele. Felipe ficou alguns metros atrás, observando a cena com respeito e curiosidade. Amado se aproximou devagar, os passos medidos para não fazer barulho na calçada. O homem continuava cantando de olhos fechados, alheio ao movimento da rua. De perto, o cantor pôde observar melhor seus traços. Tinha rugas profundas no rosto, marcas de quem havia vivido muito e sofrido bastante. As mãos estavam sujas e calejadas, mas se moviam delicadamente acompanhando o ritmo da música. "Com licença", disse Amado suavemente, parando a cerca de 2 metros de distância. O homem abriu os olhos assustado e olhou ao redor, desorientado. Quando viu Amado parado ali, piscou várias vezes como se não acreditasse no que estava vendo. Sua boca se abriu ligeiramente, mas nenhum som saiu. Era como se estivesse vendo um fantasma ou tendo uma alucinação. "Desculpa te incomodar", continuou Amado com voz calma. "Eu ouvi você cantando e fiquei impressionado. Você canta muito bem." O homem tentou se levantar rapidamente, mas suas pernas tremeram e ele teve que se apoiar na parede. Estava visivelmente nervoso e constrangido. Olhou para suas próprias roupas sujas, depois para o terno elegante de Amado, e baixou a cabeça envergonhado. "Eu não estava incomodando ninguém, moço", disse com voz rouca. "Se eu tô atrapalhando, eu vou embora agora mesmo. Não quero problema, não." Não, você não está incomodando nada", respondeu Amado rapidamente, estendendo as mãos em um gesto de tranquilidade. "Pelo contrário, eu parei aqui porque gostei muito de ouvir você cantar. Você conhece minhas músicas." O homem levantou os olhos lentamente, ainda desconfiado. Quando olhou diretamente para o rosto de Amado, sua expressão mudou completamente. Era como se uma luz tivesse se acendido em seus olhos. Reconheceu o cantor, mas ainda não conseguia acreditar que era real. "Você é o Amado Batista", sussurrou com a voz embargada. "Sou sim. E você, qual é seu nome?" "João, senhor. João da Silva." "Mas o senhor não pode ser o Amado Batista de verdade." "Não pode." Amado sorriu e se aproximou mais um pouco. Podia ver lágrimas se formando nos olhos do homem. Era uma emoção pura, sem fingimento, de alguém que estava vivendo um momento impossível de acreditar. O cantor sentiu seu próprio coração apertar ao ver aquela reação. "Posso sentar aqui do seu lado, João?" João acenou nervosamente e se afastou um pouco para dar espaço na calçada. Amado se sentou ao seu lado, sem se importar com o chão sujo ou com o que as pessoas que passavam pudessem pensar. Felipe observava a cena à distância, emocionado com a naturalidade do gesto. "Faz quanto tempo que você mora na rua, João?" perguntou Amado gentilmente. "Faz uns 3 anos, senhor, desde que minha mulher morreu e eu perdi o emprego. Não consegui mais pagar o aluguel e acabei vindo parar aqui. Mas eu não sou vagabundo não, viu? Eu trabalhava numa fábrica de sapatos há 15 anos, era bom funcionário." João falava rapidamente, como se precisasse justificar sua situação. Suas mãos tremiam levemente e ele evitava olhar diretamente para Amado. Era possível sentir a vergonha e a dor por trás de cada palavra. "E você sempre gostou de cantar?" perguntou Amado. "Desde pequeno, senhor. Minha mãe dizia que eu tinha voz bonita. Quando ela estava viva, eu cantava para ela todas as noites antes de dormir. Depois que ela morreu, eu continuei cantando, porque me fazia lembrar dela. E as suas músicas, senhor Amado, elas sempre me deram força nos momentos mais difíceis."
A voz de João ficou embargada quando falou da mãe. Amado percebeu que aquele homem carregava muitas dores, mas encontrava na música uma forma de resistir, de manter a dignidade mesmo em circunstâncias tão adversas. Que música da minha você mais gosta de cantar? Ah, tem tanta, senhor. Mas eu acho que a que eu mais gosto é Secretária. Essa música conta uma história que eu entendo bem. É sobre alguém que trabalha duro, que tem sonhos, mas que a vida vai complicando as coisas. Eu me vejo nessa música. João começou a cantarolar baixinho os primeiros versos de Secretária. Sua voz, mesmo rouca e marcada pela vida difícil, carregava uma emoção verdadeira que tocou Amado profundamente. Era como se cada palavra tivesse um significado especial, uma conexão pessoal com sua própria história. Você tem uma voz muito bonita, João. Muito especial mesmo. O senhor tá brincando comigo, né? Eu sei que minha voz não é mais a mesma de antes. A vida na rua acabou com ela. Não, João, estou falando sério. Sua voz tem algo que muitos cantores profissionais não têm. Tem verdade. E isso não se ensina, não se compra. Isso vem de dentro. João olhou para Amado com uma mistura de gratidão e incredulidade. Há muito tempo não recebia um elogio sincero, muito menos de alguém que admirava tanto. Suas lágrimas finalmente escaparam, rolando silenciosas pelo rosto marcado. Felipe se aproximou discretamente e sussurrou no ouvido de Amado que o pessoal da rádio estava esperando. O programa já estava há 15 minutos fora do ar, e os ouvintes começavam a ligar perguntando o que havia acontecido. Era hora de tomar uma decisão. João, eu tenho uma proposta para você, disse Amado virando-se para olhar diretamente nos olhos do homem. Lá em cima tem um estúdio de rádio onde eu estava gravando uma entrevista. Que tal subir comigo e cantar uma das minhas músicas ao vivo para todo mundo ouvir? João arregalou os olhos e ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou para suas roupas sujas, para suas mãos calejadas, depois para a entrada elegante do prédio. Era como se Amado tivesse sugerido que ele voasse até a lua. O senhor tá falando sério? Sussurrou João com voz trêmula. Completamente sério, mas só se você quiser, não tem pressão nenhuma. Se você preferir ficar aqui, eu entendo perfeitamente. João passou as mãos pelo cabelo despenteado, tentando se arrumar um pouco. Estava visivelmente nervoso, mas havia uma fagulha de esperança em seus olhos que não existia minutos antes. Era como se alguém tivesse acendido uma luz dentro dele. Mas eu tô sujo, senhor. As pessoas vão olhar para mim e vão ter nojo. Eu não posso subir assim num lugar elegante desses. João, a música não olha para a roupa que você veste ou para onde você mora. A música olha para o coração. E o seu coração, eu posso sentir, está cheio de música verdadeira. Felipe se aproximou e disse gentilmente que, se João quisesse, poderia usar o banheiro do estúdio para se refrescar um pouco. Havia toalhas limpas e sabonete e até mesmo uma camisa sobressalente que ele sempre mantinha no escritório. João olhou para os dois homens, depois para o prédio e finalmente de volta para Amado. Era possível ver o conflito em seu rosto, o medo de ser julgado lutando contra a vontade de viver aquele momento único. Respirou fundo várias vezes antes de falar. Se o senhor acha que eu posso, então eu vou tentar. Faz muito tempo que eu não tenho uma oportunidade de mostrar o que eu sei fazer. Os três subiram juntos no elevador. João estava claramente desconfortável, olhando para os números que mudavam no painel como se aquilo fosse um sonho do qual poderia acordar a qualquer momento. Suas mãos tremiam ligeiramente e ele respirava de forma irregular. Quando chegaram ao andar do estúdio, Felipe conduziu João até o banheiro, enquanto Amado voltou para explicar a situação para Ricardo e a equipe. O locutor ficou empolgado com a possibilidade de ter aquele convidado especial, mas também preocupado se o homem se sentiria à vontade. 15 minutos depois, João saiu do banheiro visivelmente diferente. Havia lavado o rosto e as mãos, penteado o cabelo para trás e vestido uma camisa social azul clara que Felipe havia emprestado. Ainda estava nervoso, mas havia uma dignidade em sua postura que não existia antes. Preservou-o, recebeu com um sorriso caloroso e explicou como funcionaria a participação. Seria algo simples e natural, apenas uma conversa e depois, se ele quisesse, poderia cantar uma música.
Não havia roteiro, não havia pressão, apenas a oportunidade de compartilhar sua história e sua música. João se sentou ao lado de Amado na mesa do estúdio, ajustou os fones de ouvido com a ajuda do técnico e olhou para o microfone à sua frente como se fosse um objeto mágico. Quando Ricardo deu o sinal de que entrariam no ar, João fechou os olhos e respirou fundo. Estamos de volta ao programa da tarde na Rádio Eldorado, anunciou Ricardo com entusiasmo. E temos aqui conosco, além do nosso querido Amado Batista, um convidado muito especial. Seu João, que tal se apresentar para nossos ouvintes? João abriu os olhos e olhou para o microfone. Sua voz saiu baixa e um pouco trêmula no início, mas foi ganhando firmeza conforme falava. Bom, meu nome é João da Silva. Tenho 52 anos. Há 3 anos eu moro na rua, aqui no centro de São Paulo. Antes eu trabalhava numa fábrica de sapatos e era casado. Hoje eu não tenho casa, não tenho família, mas eu ainda tenho a música. Ela nunca me abandonou, mesmo quando tudo mais foi embora. A sinceridade de João tocou todos no estúdio. Ricardo ficou visivelmente emocionado, e até o técnico de som, que já tinha ouvido milhares de entrevistas, parou o que estava fazendo para prestar atenção. "E como você conheceu as músicas do Amado?" perguntou Ricardo. "Ah, desde jovem eu ouço as músicas dele. Minha mãe adorava. Quando ela morreu há 5 anos, as músicas do Senhor Amado viraram minha companhia. Elas falam de coisas que acontecem com gente como eu, sabe? Falam de amor, de perda, de luta, de esperança. É música que entende a vida de verdade." João falava com uma naturalidade surpreendente. O nervosismo inicial havia dado lugar a uma tranquilidade que impressionou a todos. Era como se estar ali, compartilhando sua história através da música, fosse exatamente onde ele deveria estar naquele momento. Amado observava João falar ao microfone e sentia uma emoção crescente dentro do peito. Havia algo profundamente tocante na forma como aquele homem se expressava, na simplicidade honesta de suas palavras. Era raro encontrar alguém que falasse sobre música com tanta verdade, sem artifícios ou pretensões. "João, você disse que as músicas do Amado te acompanham há muito tempo. Tem alguma que é especial para você?" perguntou Ricardo. "Tem sim. Secretária é a que eu mais gosto. Mas tem uma outra que sempre me emociona muito, que é Como Eu Te Amo. Essa música me lembra da minha esposa, que morreu há 5 anos. Ela tinha câncer e sofreu muito no final. Eu cantava essa música para ela no hospital, para tentar dar força, sabe?" A voz de João ficou embargada e ele precisou parar por alguns segundos para se recompor. O estúdio ficou em silêncio, apenas com o ruído baixo dos equipamentos eletrônicos. Amado sentiu um nó na garganta ao ouvir aquela confissão tão íntima e dolorosa. "Quando ela morreu", continuou João com dificuldade, "eu não conseguia mais cantar essa música, doía demais. Mas aí eu perdi o emprego, depois perdi a casa, e quando chegou o inverno passado, dormindo debaixo do viaduto, eu comecei a cantar ela de novo. E sabe o que eu descobri? A música não era só sobre amor, era sobre saudade também. E a saudade, quando a gente canta, dói menos." Ricardo limpou discretamente os olhos, visivelmente emocionado. Felipe, na cabine de controle, havia parado completamente de trabalhar para ouvir João. Era impossível não se tocar com aquela sinceridade crua, com aquela dor transformada em música. "João, que tal cantar um pouquinho pra gente?" sugeriu Amado suavemente. "Só se você quiser, claro." João olhou para Amado, depois para Ricardo e assentiu lentamente. Pegou o violão que estava apoiado na mesa, o mesmo que Amado havia trazido para a entrevista. Suas mãos tremeram ligeiramente quando tocou nas cordas, mas quando começou a afinar o instrumento, seus movimentos se tornaram mais seguros. "Vou cantar Secretária, se vocês não se importarem, é a que eu sei melhor." João começou a dedilhar suavemente as cordas do violão. Seus dedos, mesmo calejados e enrugados, se moviam com uma delicadeza surpreendente pelo braço do instrumento. Quando começou a cantar, sua voz rouca ganhou uma qualidade especial, carregada de vida e experiência. A letra saía de seus lábios como se fosse uma confissão pessoal. Cada verso parecia contar um pedaço de sua própria história. Cada nota carregava o peso de suas lutas e perdas. Não era uma performance,
Era um testemunho. Era música nascida da dor e da esperança misturadas. Amado fechou os olhos enquanto ouvia. Era sua própria composição, mas estava sendo interpretada de uma forma que ele nunca havia escutado antes. João não cantava as palavras, ele as vivia. Cada frase ganhava um significado novo, mais profundo, mais verdadeiro. Quando João chegou ao refrão, Amado não conseguiu resistir e começou a acompanhar discretamente, criando uma segunda voz que se harmonizava perfeitamente com a melodia principal. Os dois homens, tão diferentes em suas trajetórias, se conectaram através da música de uma forma que nenhum deles esperava. O estúdio ficou completamente silencioso durante a apresentação. Ricardo segurava o fôlego, temendo que qualquer ruído pudesse quebrar a magia daquele momento. Felipe havia lágrimas nos olhos enquanto operava discretamente os controles de som. O técnico, homem experiente que já presenciara muitas gravações, nunca havia ouvido algo tão genuinamente emocionante. Quando a música terminou, o silêncio durou longos segundos. João baixou a cabeça, como se estivesse voltando de uma viagem muito distante. Suas mãos ainda tremiam ligeiramente, mas havia uma serenidade em seu rosto que não existia antes. Meu Deus, João, sussurrou Ricardo com a voz embargada. Isso foi uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi nesta rádio. Os telefones começaram a tocar incessantemente na cabine de controle. Felipe atendia as ligações rapidamente, mas não conseguia acompanhar a quantidade de pessoas querendo falar sobre o que acabaram de ouvir. Eram ouvintes emocionados, pessoas chorando do outro lado da linha, gente pedindo para João cantar mais. "O senhor tem certeza?" perguntou João incrédulo. "Eu achei que tinha cantado mal." "Mal?" repetiu Amado balançando a cabeça. "João, em 30 anos de carreira, eu raramente ouvi alguém cantar com tanta verdade. Você não cantou minha música, você contou sua história através dela." João olhou para Amado com lágrimas nos olhos. Era difícil para ele acreditar que suas palavras, vindas de alguém que ele admirava tanto, fossem sinceras. Havia tanto tempo que ninguém valorizava nada do que ele fazia, que receber um elogio daquele tamanho parecia impossível. As ligações continuavam chegando à rádio sem parar. Felipe mal conseguia atender todas, e as mensagens que chegavam pelo site e pelas redes sociais eram ainda mais numerosas. A apresentação de João havia tocado profundamente os ouvintes de uma forma que nenhum dos presentes esperava. Ricardo decidiu ler algumas das mensagens que estavam chegando. Uma senhora chamada Maria, de 72 anos, havia ligado chorando para dizer que a voz de João a fez lembrar do marido falecido. Um taxista parou o carro para ligar e contar que estava emocionado demais para dirigir. Estudantes universitários mandaram mensagens dizendo que nunca haviam ouvido algo tão verdadeiro. João escutava cada mensagem com uma expressão de incredulidade. Não conseguia entender como sua voz, que ele considerava estragada pela vida difícil, poderia tocar tantas pessoas. Para ele, era apenas música, a única coisa que lhe restara de uma vida que um dia foi diferente. "Tem uma mensagem aqui que me chamou a atenção", disse Ricardo, lendo o celular. "É de uma mulher chamada Conceição. Ela disse que conhece você, João." João levantou a cabeça surpreso. Conceição era um nome que não ouvia há muito tempo, mas que trazia memórias importantes. Era a dona de uma pequena lanchonete perto da fábrica onde ele trabalhava. Sempre foi gentil com ele, especialmente nos últimos meses antes de ele perder o emprego. "Ela disse que te via sempre cantando na hora do almoço, quando você trabalhava na fábrica de sapatos, e que sentia sua falta por lá. Quer mandar um abraço e dizer que torce por você." João não conseguiu segurar as lágrimas. Saber que alguém do seu passado, alguém que conhecia o homem que ele era antes de tudo desmoronar, estava ouvindo e torcendo por ele, era mais do que conseguia suportar emocionalmente. Era como se uma parte de sua dignidade perdida estivesse sendo devolvida. "Dona Conceição sempre foi muito boa comigo", disse João com a voz embargada. "Quando eu não tinha dinheiro para o lanche, ela me dava um pãozinho escondido. Era uma das poucas pessoas que me tratavam bem quando as coisas começaram a ficar difíceis." Amado observava João se emocionar e sentia uma mistura de alegria e tristeza. Alegria por ver aquele homem recebendo o reconhecimento que merecia.
Tristeza por saber que logo aquele momento mágico terminaria e João voltaria para a realidade dura das ruas. João, posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Amado. O que você mais sente falta da vida que tinha antes? João pensou por alguns segundos antes de responder. Era uma pergunta difícil, porque havia tantas coisas que ele perdeu ao longo dos últimos anos. Não eram apenas bens materiais, mas dignidade, rotina, propósito. Eu sinto falta de ter um lugar para tomar banho todo dia, respondeu João honestamente. Sinto falta de ter uma cama, de poder preparar uma comida. Mas sabe o que eu mais sinto falta? De me sentir útil. De acordar de manhã e saber que alguém precisa de mim, que eu tenho uma função no mundo. Na rua, a gente vira invisível. As pessoas passam por você como se você não existisse. A resposta de João tocou profundamente todos no estúdio. Era uma reflexão sobre dignidade humana que ia muito além da questão material. Falava sobre a necessidade básica de se sentir parte da sociedade, de ter propósito e reconhecimento. Ricardo aproveitou para ler mais algumas mensagens dos ouvintes. Muitas pessoas estavam perguntando se havia alguma forma de ajudar João, se ele precisava de algo, se tinha onde ficar. A resposta dos ouvintes estava sendo muito maior do que qualquer um esperava. Uma mensagem em particular chamou a atenção de todos. Era de um empresário chamado Roberto, dono de uma rede de restaurantes na cidade. Ele estava oferecendo um emprego para João, começando como auxiliar de cozinha, com direito à moradia em uma pensão que a empresa mantinha para funcionários. João ficou em silêncio quando ouviu a proposta. Olhou para Amado, depois para Ricardo. Como se precisasse de confirmação de que havia entendido corretamente. A possibilidade de ter um emprego novamente, de sair das ruas, parecia boa demais para ser verdade. "O senhor acha que é sério?" perguntou João a Amado. "Pelo que eu conheço de gente, João, quando alguém faz uma proposta dessas ao vivo numa rádio, é porque está falando sério. E olha, você mostrou hoje que tem dignidade, que tem talento, que vale a pena apostar em você." Felipe se aproximou da mesa e disse que Roberto havia deixado o telefone de contato e queria conversar pessoalmente com João ainda naquela tarde. Outros empresários também haviam ligado com propostas similares. Era como se a apresentação de João tivesse aberto uma porta que ele pensava estar fechada para sempre. Mas a oferta que mais surpreendeu a todos veio do próprio Amado. Durante o intervalo comercial, ele chamou João para uma conversa privada e fez uma proposta que mudaria completamente a vida daquele homem que poucas horas antes cantava sozinho na calçada. Durante o intervalo comercial, Amado se virou para João com uma expressão séria, mas gentil. Havia tomado uma decisão que nem ele mesmo esperava, mas que sentia ser a coisa certa a fazer. Era um impulso que vinha do coração, daquele mesmo lugar onde nascia sua música. "João, eu tenho uma proposta para você", disse Amado baixando a voz para que apenas eles dois pudessem ouvir. "Mês que vem eu vou gravar um novo álbum. São músicas que falam sobre vida, sobre luta, sobre esperança. Que tal você me ajudar com os vocais de apoio em algumas faixas?" João arregalou os olhos e ficou sem palavras. Olhou para Amado como se tivesse ouvido errado, piscando várias vezes para ter certeza de que não estava sonhando. A proposta era tão inesperada, tão além de qualquer coisa que pudesse imaginar, que seu cérebro demorou alguns segundos para processar a informação. "O senhor está falando sério comigo?" sussurrou João com a voz trêmula. "Completamente sério. Sua voz tem algo especial, João. Tem verdade, tem emoção, tem vida. É exatamente isso que minhas músicas precisam. E eu tenho certeza de que os fãs vão sentir a mesma coisa que eu senti quando ouvi você cantar." João passou as mãos pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Em poucas horas, sua vida havia mudado completamente. De morador de rua invisível a cantor convidado para participar de um álbum profissional. Era difícil demais acreditar que tudo aquilo estava realmente acontecendo. "Mas eu não sei nada de estúdio, senhor Amado. Eu nunca gravei música profissionalmente. E se eu estragar alguma coisa?" "Ninguém nasce sabendo, João. E você tem o mais difícil, que é o talento natural. O resto, a gente ensina. Além disso, você não vai estar sozinho. Vou estar lá do seu lado o tempo todo."
Ricardo fez sinal de que voltariam ao ar em 30 segundos. Amado olhou para João e esperou uma resposta. Podia ver o conflito no rosto do homem, o medo de fracassar lutando contra a vontade de tentar. Era um momento decisivo que definiria o rumo que sua vida tomaria dali em diante. Eu aceito, disse João finalmente, com a voz firme. Se o Senhor acredita em mim, então eu vou tentar dar o meu melhor. Quando voltaram ao ar, Ricardo anunciou que tinha uma surpresa especial para os ouvintes. Pediu para Amado explicar a proposta que havia acabado de fazer para João. O cantor falou sobre o novo álbum, sobre sua impressão da voz de João e sobre como a música verdadeira não escolhe classe social para se manifestar. A reação dos ouvintes foi ainda mais intensa do que antes. Os telefones tocavam sem parar, as mensagens chegavam aos milhares e pessoas começaram a se reunir na frente do prédio da rádio para conhecer João pessoalmente. Era como se a cidade inteira tivesse parado para acompanhar aquela história. João mal conseguia falar de tão emocionado. Agradeceu a Amado, aos ouvintes, à rádio, a todos que estavam dando a ele uma segunda chance na vida. Prometeu que faria de tudo para honrar a confiança que estava sendo depositada nele. Felipe entrou no estúdio para avisar que havia jornalistas de outros veículos de comunicação querendo entrevistar João. Canais de televisão, sites de notícias, outras rádios, todos queriam contar aquela história. Era o tipo de repercussão que nem Amado, com toda a sua experiência, havia previsto. João, como você se sente sabendo que sua história está emocionando tanta gente? Perguntou Ricardo. Eu me sinto como se estivesse acordando de um pesadelo, respondeu João com sinceridade. Há 3 anos eu pensava que minha vida havia acabado, que eu nunca mais ia ser nada além de um mendigo na rua. Hoje eu descobri que ainda posso sonhar. Amado observava João falar e sentia uma satisfação profunda. Não era apenas por estar ajudando alguém em necessidade, mas por ter encontrado uma voz especial, um talento genuíno que poderia enriquecer sua própria música. Era uma parceria que beneficiaria a ambos. As últimas mensagens que chegaram foram as mais tocantes. Pessoas contando suas próprias histórias de superação, agradecendo a João por mostrar que sempre há esperança, pedindo para ele nunca desistir dos sonhos. Era como se aquela história tivesse despertado algo adormecido no coração de muita gente. O programa estava chegando ao fim, mas a história de João e Amado estava apenas começando. Ricardo anunciou que acompanharia os próximos passos daquela parceria e que os ouvintes poderiam esperar por novidades muito em breve. Era uma promessa que ele fazia com convicção, sabendo que tinha presenciado algo verdadeiramente especial. Quando saíram do ar, o estúdio ficou em silêncio por alguns momentos. Todos precisavam processar o que havia acabado de acontecer. Felipe comentou que em 15 anos trabalhando na rádio, nunca havia participado de algo tão emocionante e verdadeiro. João se levantou da cadeira e estendeu a mão para Amado, mas o cantor o surpreendeu com um abraço caloroso. Era o tipo de abraço que se dá entre amigos, entre pessoas que compartilharam algo importante. Não havia mais a diferença social que existia algumas horas antes na calçada. Como é que eu vou poder agradecer o Senhor por isso tudo? Perguntou João com lágrimas nos olhos. Não precisa agradecer nada, João. Você me deu mais do que eu te dei. Você me lembrou por que eu comecei a cantar. Me mostrou que a música, quando é verdadeira, tem um poder que vai muito além do entretenimento. Felipe se aproximou com um papel na mão. Era a lista de telefones de todas as pessoas que haviam ligado oferecendo ajuda para João. Empresários, donos de pensões, até mesmo famílias oferecendo quartos em suas casas. A generosidade dos ouvintes havia sido esmagadora. Mas João já havia tomado sua decisão. Aceitaria a oferta de emprego de Roberto, o dono da rede de restaurantes, mas apenas até começar as gravações com Amado. Era um plano que lhe dava segurança financeira e, ao mesmo tempo, o preparava para realizar seu sonho musical. Amado anotou seu telefone pessoal em um papel e entregou para João. Marcaram um encontro na semana seguinte para começar os ensaios e para João conhecer o estúdio onde fariam as gravações. Era o primeiro passo concreto de uma jornada que ambos sabiam que seria transformadora. Quando desceram para a calçada, uma pequena multidão os esperava.
Eram ouvintes que haviam sido tocados pela história e queriam conhecer João pessoalmente. Muitos traziam presentes simples, mas significativos: roupas, comida, produtos de higiene, todos oferecidos com carinho genuíno. João ficou visivelmente emocionado com a recepção. Cumprimentou cada pessoa, agradeceu cada gesto. Preservou o original linguagem do texto, para quem pediu. Era como se tivesse recuperado não apenas a esperança, mas também a conexão com outras pessoas que havia perdido durante os anos difíceis. Roberto, o empresário que havia oferecido o emprego, chegou pessoalmente para buscar João. Era um homem de meia idade, simplicidade genuína no olhar, que explicou detalhadamente como funcionaria o trabalho e onde João ficaria hospedado. Não era caridade, enfatizou, mas uma oportunidade para recomeçar com dignidade. Amado acompanhou João até o carro de Roberto. Antes de se despedirem, o cantor fez uma última promessa que selou definitivamente aquela amizade inesperada. João, daqui a 6 meses, quando o álbum estiver pronto, nós vamos fazer um show especial aqui em São Paulo. E eu quero você cantando comigo no palco, na frente de milhares de pessoas. Você merece ter seu momento de glória. João não conseguiu responder com palavras. Apenas acenou com a cabeça. Os olhos marejados de lágrimas de gratidão e esperança. Entrou no carro sabendo que sua vida havia mudado para sempre, que aquele dia seria lembrado como o momento em que tudo recomeçou. Amado ficou na calçada observando o carro se afastar. Olhou para o local onde poucas horas antes havia encontrado João cantando sozinho, e sorriu. Às vezes, os encontros mais importantes da vida acontecem quando menos esperamos, nos lugares mais improváveis, com as pessoas que jamais imaginaríamos conhecer. 6 meses depois, o álbum Vozes do Coração foi lançado com grande sucesso. A faixa Recomeçar, cantada em dueto por Amado Batista e João da Silva, se tornou um dos maiores sucessos da carreira do cantor. Mas o que mais emocionou os fãs foi saber que aquela parceria havia nascido de um encontro casual em uma calçada de São Paulo, provando que a música verdadeira não conhece barreiras sociais. João nunca mais voltou para as ruas. Tornou-se um dos vocalistas de apoio mais requisitados da música sertaneja, sempre lembrando com carinho do dia em que sua vida mudou completamente. E toda vez que canta Secretária, se lembra de que às vezes basta uma pessoa acreditar em nós para que todos os nossos sonhos se tornem possíveis. A história de João e Amado se tornou exemplo de que a dignidade humana pode ser restaurada através da música, do reconhecimento e da segunda chance que todos merecem. Foi a prova de que gestos simples, quando vindos do coração, podem transformar vidas de formas que jamais imaginamos. Clique em inscrever-se aqui. Cada vídeo é uma lembrança que emociona, inspira e aquece o coração. Faça parte dessa família de histórias.